Bom dia a todos, todas. Sejam bem-vindos a mais um webinar da Investor. Eu sou Tatiana Antunes, diretora da área de infraestrutura e concessões, e hoje nós vamos conversar sobre um tema que está no centro dos contratos de PPP, o verificador independente. Hoje eu recebo dois convidados com perspectivas distintas e complementares sobre esse tema. Leonardo Grillo é diretor-presidente da Gestores Prisionais Associados, a GPA, possui mais de 20 anos de experiência em concessões e parcerias público-privadas, com atuação destacada nos setores de infrasocial e segurança pública. Leonardo é doutor em Engenharia de Construção Civil e Urbana pela USP, realizou estágios acadêmicos na Escócia, na Austrália, e autor de publicações de referência na área de PPPs. Ao longo de sua trajetória, participou de projetos estratégicos no Brasil exterior, liderando modelagem econômico-financeira, jurídica e até negociações com entes públicos e instituições financeiras. Recebeu prêmios e reconhecimentos pelo pioneirismo na estruturação e gestão de parcerias público-privadas. Leonardo, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Tatiana, e pela apresentação. Obrigado pela tamanha disposição de todos aí. Bom evento, desejando um bom evento para todos. Ótimo. Temos também o Túlio Machado Martins. Ele é residente pós-doutoral em Direito Comparado e Estudos Culturais junto ao PPGD da UFMG. Doutor em Administração Pública e Governo pela FGV, mestre em Instituições Sociais, Direito e Democracia pela FUMEC. Atualmente está como assessor da vice-presidência do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. É professor em diversos cursos, capacitações, diretor institucional da Comissão Especial de Direito da Infraestrutura da OAB de Minas Gerais. A sua atuação combina a experiência prática do controle externo com a vivência acadêmica voltada à administração pública e ao direito administrativo. Túlio, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Tatiane, bom dia. Bom dia, doutor Leonardo. Eu queria agradecer o convite, a Tatiane, o gentil convite para falar desse tema. E aí acabou que a gente, na discussão prévia, né, Leonardo, como os dois gostam muito do assunto, quase que o evento aconteceu antes do evento oficial. Então é um prazer participar aqui com os senhores hoje. Ótimo, obrigada. Para quem não conhece o Grupo Investor é uma consultoria com mais de 15 anos de mercado. Nós temos um propósito claro: oferecer avaliações de natureza econômica, financeira, contábil, que sejam precisas para decisões seguras. Ao longo desses 15 anos, nós já avaliamos mais de 300 bilhões em ativos, entregamos mais de 900 laudos e atuamos em mais de 300 municípios, cobrindo todos os estados do Brasil. Nossa atuação se organiza em 4 frentes de serviço: finanças corporativas, que a gente realiza avaliações econômicas financeiras para a oferta pública de aquisição de ações, reestruturações societárias, alocação de preço de compra, o PPA, e marcação de cotas de fundos. A segunda frente é de consultoria imobiliária. Nós elaboramos laudos de valor justo para os imóveis, sejam urbanos, rurais, empreendimentos comerciais, atendendo desde as transações a garantias fiduciárias. Temos também a frente de gestão do ativo imobilizado, onde nós realizamos inventários, conciliações físico-contábeis, revisão de dívidas úteis e testes de impairment. Por fim, temos a frente de infraestrutura e concessões, no qual atuamos com as PPPs concessões desde o momento de planejamento, como modelagem, e também após a assinatura do contrato, fazendo reequilíbrios e verificação independente. Obrigada também aos participantes que estão aqui com a gente hoje. A sala está cheia e vocês reservarem um tempinho para estar aqui conosco nesse tema, que é um webinar que ele vai muito além da teoria, né? Então, espero que vocês saiam daqui com vários insights e ferramentas concretas para colocar aí no dia a dia, na prática. Ao longo desse webinar, vocês podem enviar perguntas, tanto pela caixa de perguntas e respostas, que está aqui na barra superior, mas também pelo chat. Aí, no final, a gente seleciona algumas para poder responder ao vivo. E aí, antes de passar a palavra para o Leonardo, eu vou traçar aqui um tripé dos eixos que a gente considera central na atuação do VI, e é onde a gente vai trabalhar nossa discussão hoje. Então, o primeiro eixo é o da medição de desempenho, que é a função básica que o VI é contratado para aferir se os indicadores eles estão sendo cumpridos, né? Parece simples, né? Mas não é tão simples quanto parece.
A qualidade dessa aferição vai depender de muita coisa, desde a modelagem, quando a gente desenha o SMD, a metodologia que é aplicada, a forma como a concessionária organiza suas evidências. E aí, se um desses elementos falhar, começam as divergências, e as divergências podem acarretar algum impacto financeiro. O segundo eixo é a contraprestação. Então, nas PPPs, o desempenho que é aferido pelo VI, ele tem um impacto direto no pagamento público. O relatório do VI, ele não é só um documento a título informativo, ele realmente é um instrumento que vai movimentar esses recursos. Então, quando a gente olha por essa dimensão, eleva muito a responsabilidade do VI. E o terceiro eixo é a governança contratual. O VI, ele pode e, em teoria, deveria ser um indutor de boas práticas. Mas, para isso, tem uma série de coisas aí para estar bem organizada, né? Ele tem que ter acesso suficiente, tem prazos adequados, um mandato claro e uma independência de fato entre as partes. Quando isso não acontece, o VI ele torna só uma linha de custo ali na modelagem, no projeto, tem um retorno com potencial que ele poderia ser explorado. Então, um pouco nessas três dimensões aí do VI e as tensões que surgem entre elas que nós vamos conversar hoje. Começando aqui pelo Leonardo, que vive isso pelo lado da concessionária, inclusive o contrato que a GPA tem, que é um dos contratos mais complexos aí do país em termos de VI. Inacreditavelmente, são mais de 300 indicadores monitorados. Quando a gente fala isso, as pessoas ficam até um pouco incrédulas, né? A gente tem que provar, mostrar ali o anexo do contrato. Então, diante disso, Leonardo, queria que você contasse um pouco para a gente, nesse monitoramento aí desses 300 indicadores, como que é o papel da GPA? Estrutura ativamente a evidenciação desses indicadores? É um processo que vocês são mais reativos? E quais são os principais desafios que vocês viveram e têm vivido para transformar essa medição em uma rotina que aconteça de uma forma fluida? Então, compartilha com a gente um pouco sobre a experiência desse contrato que você faz a gestão, por favor. Tá ótimo, Tatiane. Vamos lá. Então, nosso contrato contém aproximadamente 300 indicadores de desempenho e de disponibilidade. No tocante aos indicadores de desempenho, são três grupos principais de indicadores: manutenção da infraestrutura, toda a parte de ressocialização e a parte de eventos graves. Esses indicadores eles são mensalmente apurados por uma equipe interna da qualidade, equipe essa que não foi prevista. A gente não tinha expectativa de um sistema de mensuração tão robusto e, de fato, tão complexo. Então, foi estruturada uma equipe para fazer essa apuração mensal. Então, é feita uma autoavaliação, eles apuram todos esses indicadores, com evidências desde horas estudadas no ensino, horas trabalhadas, número de atendimentos jurídicos, sociais, atendimentos de saúde, enfim, um número grande de indicadores assistenciais. Esses relatórios são encaminhados ao verificador independente, que na prática valida os relatórios, e com a supervisão da Assessoria Geral de Parcerias Público-Privadas da Sejusp. No tocante à disponibilidade, a equipe do verificador independente ela tem uma atuação mais proativa, que é fazendo toda uma análise de disponibilidade e de qualidade da disponibilidade de todos os ambientes. A nossa atuação, nesse caso, é mais reativa. Se houver a identificação de uma indisponibilidade ou de um problema de qualidade da disponibilidade em algum desses ambientes, é aberto um acordo de nível de serviços, um SLA, nós temos um prazo de carência para retificar a eventual falha, tá? Ou não conformidade. Então, basicamente, são dois grupos e dois momentos. No tocante à disponibilidade dos ambientes, o VI tem uma atuação mais proativa e nós reagimos. No tocante ao desempenho na prestação dos serviços e das assistências previstas no contrato, nós produzimos relatórios que são aferidos pelo verificador independente com a supervisão do contratante. Então, resumidamente, é isso. Só a segunda pergunta foi sobre desafios no nosso SMDD. E aí eu vou te pedir apoio na administração do tempo. Desafios foram muitos, porque é um contrato de fato pioneiro. Nós conversamos a respeito disso ontem. Eu sempre defendi, para contratos pioneiros, setores com baixa maturidade institucional, um sandbox regulatório, que é um período de teste dos indicadores. Então, nós chegamos a falar ontem sobre isso.
no início do comissionamento do projeto, nós contratamos a PUC para fazer um estudo sobre os nossos indicadores. Descobrimos naquele momento que para atender, para que a concessionária pudesse atender todos os indicadores de desempenho do contrato, nós teríamos uma missão hercúlea. Nós teríamos que mudar o eixo gravitacional do planeta Terra, porque o dia, né, no regime semiaberto, ele deveria ter 36 horas, e no regime fechado, ele deveria ter 28 horas. Ou seja, não era possível atender todos aqueles indicadores durante um dia, né? Porque há muitos indicadores concorrentes. Por exemplo, o regime semiaberto, o preso tem a possibilidade de deixar a unidade de trabalho externo e retornar à noite. Então, no regime semiaberto, o grande desafio é atender o preso, é matricular esse preso na escola, que o preso, de fato, tenha frequência regular à escola, ele não consegue, via de regra não consegue, e prestar as demais assistências previstas na lei de execução penal. Então, não é incomum que nós tenhamos que mobilizar as nossas equipes para atender os presos aos finais de semana, aos sábados e domingos, né? Muitas das vezes é quando ocorrem as visitas sociais, ou seja, não há tempo hábil para executar todas as obrigações previstas no caderno de cargos e no sistema de mensuração. Além disso, muitas vezes o sistema de mensuração, as exigências do sistema de mensuração para o alcance da nota 1, que é a nota máxima, elas extrapolam as obrigações do próprio caderno de encargos. Então, tem essas pequenas distorções dos indicadores. E também os indicadores concorrentes, né? O preso foi um desejo da política pública que criou a nossa PPP, que o preso trabalhasse e estudasse. Mas o fato é que, em alguns casos, isso não é possível, né? Não é possível porque o preso ele tem que se alimentar, ele tem que ser movimentado, ele tem que tomar banho de sol, ele tem que ser assistido, ele tem que fazer visita social, ele tem que trabalhar 8 horas e não há tempo, às vezes, tempo hábil para estudar. A pergunta seria, não pode estudar à noite? Não é comum, não é usual nas unidades prisionais a movimentação dos presos para estudo no período noturno, que é um período de muita vulnerabilidade do ponto de vista da segurança. Então, o contrato passou e continua passando por revisões, por atualizações para a adequação dos seus indicadores de desempenho. É um contrato, por exemplo, que ele tem os indicadores, eles criam incentivos contrários, às vezes incentivos perversos. Eu vou dar um exemplo para vocês. À medida que nós aumentamos a assistência ao preso, aumentamos as atividades socializadoras, nós ampliamos os riscos de segurança. Exemplo clássico, unidade de semiaberto. Na nossa unidade de semiaberto, nós alcançamos, no final do ano de 2025, nós ultrapassamos 1.000 presos inseridos em atividade de trabalho na PPP prisional. No semiaberto, mais de 500 presos deixam a unidade e retornam diariamente para o trabalho externo. E esses presos precisam passar pela revista corporal. Hoje, a lei brasileira permite a revista corporal apenas por meio do scanner corporal, e é um equipamento que possui certas vulnerabilidades técnicas ainda. Tem sido aperfeiçoado, naturalmente, mas ainda é um equipamento vulnerável. E à medida que são identificados nas revistas gerais objetos não autorizados na unidade, a concessionária pode sofrer descontos na sua contraprestação pecuniária. Ou seja, à medida que ela aumenta a assistência ao trabalho, ela amplia o risco operacional e o risco financeiro de descontos na contraprestação. Uma vez que o scanner corporal é um equipamento ainda que apresenta vulnerabilidades técnicas, ou seja, são indicadores ainda que criam esses incentivos contrários ou incentivos perversos. São indicadores que às vezes criam o que a gente chama de gaming. Por exemplo, nosso indicador do ensino é um indicador de horas estudadas. Nós, como concessionária, nós conseguimos controlar a oferta do ensino, mas não conseguimos controlar, não temos qualquer tipo de ingerência sobre as horas estudadas, sobre o interesse do preso em participar dessas aulas. Então, eventualmente, agora, a Copa do Mundo, que é um evento que geralmente pode afetar a nossa escola, há uma redução do interesse do preso pelo estudo, há o aumento da infrequência.
nós podemos sofrer descontos no indicador. Nós não temos, dentro da lei de execuções penais, né, nós não temos qualquer tipo de impor ao preso que ele estude. Né? Então, é um contrato muito desafiador, tem sido aperfeiçoado por sucessivas revisões, mas ainda com muitas necessidades de desenvolvimento. Então, é o que eu falo para todos que nos visitam, os estruturadores, né, os servidores públicos, né, o que nós informamos olha, não caderno de encargos da concessionária, copiem as boas práticas da PPP prisional, mas o SNDD tenham um sandbox regulatório e promovam uma revisão dos indicadores tripartite, verificador independente, concedente, concessionária, né, no comissionamento do projeto. Que, de fato, é um sistema muito complexo, é um sistema que, eu diria para você, que ele intensifica as divergências técnicas, como todo sistema complexo, e ele aumenta muito os custos transacionais. Ele reduz o vale for money do projeto, porque ele se tornou muito complexo. É muito desafiador fazer um SMDD com poucos indicadores, SMDD com indicadores mensuráveis, alcançáveis, tangíveis, relevantes. É difícil, mas a gente tem que perseguir isso para o aprimoramento do Instituto da PPP. Ótimo. E esse ponto que você trouxe, né, do momento em que é feita a modelagem, e depois quando começa a vigência do contrato, e aí você vai para a prática, e vê que algumas coisas ou não são aplicáveis na hora que se testa, ou até mesmo mudaram em virtude da tecnologia, de outros avanços. Então, eu queria a sua opinião nisso, Leonardo, sobre quando o contrato ele é estruturado, que tem uma certa expectativa, e depois, na realidade, que ele se apresenta de uma forma diferente. Como que você enxerga nesse gap o que poderia ser possível de melhoria e também o peso que ele tem, outro ponto que você trouxe, a questão do incentivo contratual versus a financiabilidade. Então, a gente está falando de um sistema de mensuração com indicadores que eles também, pelo fato de impactarem na contraprestação, quando você, enquanto concessionária, vai buscar um financiamento no mercado, isso é analisado, né? Então, um pouquinho de estudo aí, por favor. Esse é um tema caro para nós, muito possivelmente também para o doutor Túlio, que é o tema exatamente da mutabilidade contratual. E, infelizmente, os contratos, né, esses, é o que o Nassim Taleb chama de cisnes negros, né? Esperaríamos ali um cisne negro a cada 5 anos, a cada 4 anos, mas é fato que aqui na PPP o contrato a modelagem ocorreu em 2006, o contrato foi licitado em 2008 e assinado em 2009. Vocês devem lembrar que 2009, 2010 estavam na crise do subprime. Depois nós tivemos 2014 guerra na Síria. Impactou o custo, por exemplo, de alimentação. Lá em 2020, Covid-19. Né? 2014 também uma crise muito séria no nosso país, 14 e 15. Foi esse Covid. Depois tivemos problema na Ucrânia, com impacto também em alguns insumos. Agora, Oriente Médio, muito impacto para itens de construção civil. Nós tivemos aqui na PPP, tivemos impacto do piso da enfermagem e agora a redução de jornada de trabalho, 6x1. Todos com potencial impacto, seja para o caderno de encargos, seja para custos de insumos, seja eventualmente para os próprios indicadores para execução contratual. O fato é que essas mudanças legais, a gente falou, por exemplo, um dos nossos principais indicadores é o indicador de entrada de objetos e materiais não autorizados. Houve mudança legal no Brasil, por exemplo, que vedou a chamada revista vexatória nos estabelecimentos prisionais, a partir de 2016. Isso foi se intensificando e culminou agora numa decisão recente do próprio Supremo Tribunal Federal. Mas fato é que o contrato muda e que, infelizmente, né, as condições de execução contratual mudam. E, de fato, o caderno de encargos, idealmente, ele deveria acompanhar. E o sistema de mensuração deveria acompanhar o caderno de encargos. Mas, fato, Tatiane, que isso não ocorre. Há ainda muita preocupação de aditamentos contratuais, de ajuste no contrato. E eu já penso que esse contrato ele tem que ser... idealmente, ele deveria acompanhar. Ele deveria acompanhar essas mudanças.
né? Mudança no processo de revista, mas fato é que existe ali uma inércia muito grande. Isso prejudica, compromete bastante o contrato. E aumenta muito para nós o risco operacional, eventualmente, o risco regulatório e, por fim, o risco financeiro. Isso culmina lá na contraprestação pecuniária. O nosso contrato previu, originalmente, descontos da ordem de até 20%. Eu falo que nós copiamos as boas, né? Nós copiamos algumas práticas do modelo inglês para o nosso contrato. Uma delas foi assim, um excesso de indicadores, a complexidade da SNDD, mas nós não trouxemos as boas práticas. No Reino Unido, por exemplo, nas PPPs prisionais, o impacto máximo dos indicadores para a contraprestação pecuniária é de 5%. No nosso contrato é de até 20%. Isso amplia muito o risco operacional do projeto e até mesmo o risco de financiabilidade. Porque no evento limite, com desconto de 20%, você começa eventualmente a comprometer folha, tributos, até mesmo a financiabilidade, que é o serviço da dívida, né, que é contratada para implantar os investimentos. Então, a gente costuma falar que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. O SMDD, como remédio, ele alinha o objetivo do interesse público do poder concedente com o interesse empresarial da concessionária. E, de fato, esse é um incentivo poderosíssimo. Eu afirmo para vocês que ele funciona. Fato é que, quando ele se torna desproporcional, quando os descontos são muito relevantes, eles passam a ter um efeito diferente. Eles começam a ofender plano de negócio, eles começam a comprometer equação econômica, eles começam até, eventualmente, a comprometer esses próprios incentivos que ele deveria criar. Então, a diferença entre remédio e veneno é dose. E é muito importante, eu vou dar um exemplo para vocês. Nós temos aqui o grupo A de disponibilidade, que é a alimentação. Então, estou falando assim, custo para a companhia para contratar alimentação para uma unidade em um dia, R$ 7.000. R$ 7.000, uma unidade, uma média aproximada. Eventual evento com alimentação, eventual evento, uma inconformidade de alimentação, em uma unidade pode gerar um desconto de até 100 mil. 100 mil por dia. Ou seja, falta proporcionalidade. Proporcionalidade. Não estou falando ali de um impacto 15 vezes maior do que o eventual prejuízo. Mas, naturalmente, um problema com a alimentação pode trazer um risco de segurança. Eu entendo. Então, talvez um impacto, digamos, um indicador com maior razoabilidade e proporcionalidade seria, olha, o custo para a concessionária é 7, então nós vamos ter um impacto de 10, 12 ou 15. Mas 100 mil se torna muito desproporcional. E o mesmo pode ocorrer, Tadinho, pasme, se eu tiver um problema com, por exemplo, um equipamento de revista de pessoas e objetos, né? Por exemplo, com raio-x no corredor central da unidade. Se eu tiver um problema com disponibilidade desse equipamento, não for solucionado dentro do tempo de carência, eu posso, com uma porta, nós podemos ficar sujeito a uma penalidade igualmente desproporcional. Então, essa calibragem de indicador, que a gente fala do sandbox regulatório, né, dessa definição dos indicadores no período de comissionamento, do período de testes, de uma curva de aprendizagem, é fundamental para a segurança jurídica da PPP, para a estabilidade de regras e para a gente criar um senso ali um senso ali de segurança jurídica mesmo para essa MDD, que muita gente percebe que é muito desproporcional. E eu entendo que as novas PPPs elas devem perseguir razoabilidade, proporcionalidade, para criar os incentivos corretos e sem comprometer a equação econômica. E isso é muito delicado. E vendo todos esses desafios, né, que vem desde o momento da modelagem, e depois eles perseguem, continuam, né, na vigência do contrato, e hoje a gente tem um papel do BI que ele fica muito ali na aferição do desempenho, alguns contratos entra ao apoio ao reequilíbrio, em alguns entra a questão de apoio em inventariar os bens reversíveis, mas por padrão não sai muito disso. O que você vê hoje que de repente está sendo desperdiçado, que essa figura do VI, que vem como um terceiro independente,
ele poderia, de repente, estar desenvolvendo e que hoje não acontece muito nos contratos de VI, o papel dele? Quando recebi o convite, Tatiana, eu voltei a estudar o tema com profundidade, conhecer práticas em outros segmentos de infraestrutura social, até mesmo econômica. Li alguns artigos, alguns livros, conversei internamente com a nossa equipe e mudei de opinião. A gente não deve ter muito apego a erro, né? Eu vi que eu estava equivocado. O entendimento é que o VI deveria se, de fato, concentrar na aferição de resultados, a mensuração do desempenho. Mas a minha percepção hoje, após estudar o tema, é que projetos onde houver grande assimetria de informações, né? Assimetria de informações, vamos pensar assim, setor rodoviário, manutenção de trilhos, setor rodoviário, qualidade da conservação do piso asfáltico, hospitais, qualidade da limpeza hospitalar. Há uma assimetria de informações de fato grande. Ali se torna mais importante a presença do verificador independente. Contratos com grande complexidade, tanto das obrigações contratuais, caderno de cartas da concessionária, quanto do SNDB, ou projetos inovadores, projetos com baixa maturidade setorial e projetos em que a capacidade reguladora é baixa, eu entendo que esse escopo do verificador independente tem que ser ampliado. Como contratar e como gerar value for money nessa contratação, essa é uma questão que nós não vamos tratar aqui, né, nesse momento. Mas fato é que, nesse tipo de projeto, assimetria de informações, muita complexidade de inovação, baixa maturidade e baixa capacidade regulatória, esse escopo tem que ampliar. Eu entendo que desde o acompanhamento de marca intermediária da obra, termo de aceite da obra, o levantamento dos bens reversíveis quando do recebimento da obra, toda a parte ali do sandbox regulatório, da calibragem dos indicadores, acompanhamento desse período de teste, eu entendo que o verificador tem que acompanhar. Eventualmente, até apoio ao Estado no reajuste contratual anual, eventual levantamento de indenizações, eventual pareceres técnicos para o órgão setorial, quando na recomposição do equilíbrio econômico e financeiro. Vou dar 2 exemplos muito recentes para você. Mudança do piso da enfermagem. Salvo engano, aconteceu em setembro de 23, nós estamos nos aproximando de setembro de 26, e ainda não há definição no nosso projeto sobre o tema. Alteração legislativa, área extraordinária, um direito líquido a reequilíbrio. Então, o VI, eventualmente apoiando com pareceres técnicos, o poder concedente, para subsídio tomar decisão, naturalmente reduziria muito esses prazos decisórios, trazendo segurança jurídica para todos. Então, eu mudei minha opinião ao longo das últimas semanas, Tatiana, após o convite, ao estudar o tema, né? E, de fato, entendo que em projetos com baixa maturidade e capacidade regulatória, esse escopo tem que ser ampliado, né? E em projetos com grande maturidade setorial, né? Com indicadores consolidados, com baixa simetria, aí, de fato, esse escopo pode ser mais reduzido, mais voltado para a aferição de resultados. Mas, que é o caso de muitos municípios brasileiros, que contratam PPPs com menos de 200 mil habitantes, que não contam com unidades setoriais de PPP, que não contam com agências reguladoras, é desejável que esse escopo seja ampliado. Do ponto de vista da concessionária, do ponto de vista do Vale for Money para o Estado, e é importante que o custo de monitoramento ele seja considerado no estudo de Vale for Money, né? Vai fazer da forma convencional ou vai fazer por PPP? O custo de monitoramento ele precisa ser considerado. E as partes têm que trabalhar para simplificar indicadores, para tentar reduzir esse custo de monitoramento. Mas fato é que precisa ser considerado. Mas, quanto menor a maturidade do setor e da agência reguladora, idealmente, uma hora deveria ser o escopo do VI. Né? E A gente esse costuma ponto... falar o seguinte, a estruturação de uma PPP é complexa, é bem complexa. Todo mundo já participou, sabe disso. Mas a gente costuma dizer que é um noivado, né? Que é um noivado. Que a assinatura do contrato é o casamento, né? E que a implantação da infraestrutura são os filhos, né? Aqui nós temos 3 filhos na PPP. Depois do casamento, os filhos começam a crescer, a gente começa a ter, eventualmente, algum tipo de problema, né? Começa a ter algum tipo de problema. E o VI, naturalmente, ele
o fato de ter um VI para apoio técnico ao contratante facilitaria muito o endereçamento dessas questões. E aí, pelo que você trouxe, né, ainda tem um espaço aí muito grande que o VI pode contribuir, então, na sua visão, do ponto de vista concessionário, poder concedente. E aí eu queria chamar o Túlio agora para contar para a gente, na perspectiva do controle externo, porque ele olha de um ângulo diferente, né? E aí, Túlio, eu queria saber, assim, qual que é um peso que um relatório de um VI tem na análise do tribunal? Então, assim, como que esses relatórios chegam para vocês? E a perspectiva do tribunal sobre a função do VI nessa governança. Perfeito. Novamente, bom dia a todos. Né? Agradecer mais uma vez Tatiane e o Rodrigo aí pelo convite. Doutor Leonardo, de público aqui, estou devendo um café ao senhor. Enquanto falava, fui fazendo anotações aqui, a profundidade que o senhor conhece, não só da prática, mas da parte técnica, né, dessas questões. Estou devendo um café para fazer as minhas perguntas, que não vai ser possível a gente sanar agora. E o senhor falou que ia alongar muito sobre, e não vou conseguir chamá-lo de você, vou tentar, mas não vai ser possível. Acredito que não vai ser possível. Resumir os problemas dessa PPP, e aí quando a gente conhece um pouco mais essa política pública de segurança, a gente percebe que é uma dificuldade da própria política pública. Né? Então, essas PPPs sociais, elas têm essa dificuldade inerente a elas. Além disso tudo, o senhor falou bem, não vai sair você, viu, Leonardo? Vou tentar. Você falou bem aí, bem a dificuldade que foi essa PPP, e aí me lembrou, né, essa questão do excesso, né, desse caderno aí de indicadores. Lá atrás, quando ela estava sendo idealizada, e aos que não conhecem, né, até alguns alunos meus aqui da graduação estão assistindo, eu acho que até vão ter que estudar depois para entender alguns termos aqui. Essa PPP específica, quando ela foi idealizada, teve muita resistência contrária. Né? Então, acabou que o Estado pesou a mão nos indicadores, primeiro porque era pioneiro. Segundo, que não sei se Leonardo vai lembrar, o MP manifestou formalmente contra, inclusive judicializou, né, dizendo que haveria um incentivo à criminalização, né, como se precisasse prender mais gente para ocupar o presídio. E o que a gente tem de realidade hoje é que os advogados, isso porque eu já perguntei para vários amigos meus que são criminalistas, eles fazem uma questão absurda de mandar, né, lá para a PPP, porque sabem que lá vai ter remissão da pena, né, não vai ter superlotação, vai ter uma condição digna ali do preso, porque é interesse da empresa que isso seja cumprido. Né? Às vezes até o Estado insiste para colocar mais um, mais dois ali, além da lotação máxima, mas a empresa não vai fazer isso. Né? Então, essa dificuldade ali da origem, ela acabou representando bem no contrato, né, no caderno de indicadores, que realmente é um excesso ali por parte do Estado, mas um erro excusável, né, um erro desculpável, considerando que havia uma pressão muito forte contrária, né, a essa modelagem. Dessa dificuldade toda, Tatiane, que a gente pode aproveitar, assim, até para discutir qual que é a visão do tribunal, e até resgatando um pouco o que o Leonardo disse aí na última pergunta, o VI tem um papel essencial para esses grandes empreendimentos. A questão da mutabilidade dos contratos. Né? A gente está falando de contratos de longa duração e eles naturalmente sofrem influência do tempo. Né? Então, eu entender que um contrato hoje, 30 anos depois, vai ter o mesmo vigor, o mesmo contexto que ele tinha lá atrás quando ele foi idealizado, isso é uma loucura. Né? Então, é dos contratos de PPP, é dos contratos de longo prazo, esse caráter de ser incompleto. Né? Alguns vão falar de incompletude, vão falar dos contratos mutáveis ao longo do tempo, mas fato é que a gente precisa ter uma tolerância para isso, né? Essa mudança, e que ela não é tão típica da administração. Então, acaba que a administração não reconhece nesses eventos que vão acontecendo ao longo do tempo, e aí Leonardo exemplificou bem aí a mudança de piso, né? A empresa está remunerando os funcionários em um valor diferente do que está sendo, que está recebendo ali, né, como contraprestação. E essas dificuldades, trazendo aí até pela ótica do tribunal, elas são muito sensíveis e a gente consegue observar isso claramente nas medidas no entendimento que se tinha antes, porque o tribunal tinha uma visão muito restritiva quanto a essas participações. Né? Então, assim, quanto às possibilidades, inclusive, de transacionais. Né? Então, a consensualidade não era uma realidade até pouco tempo atrás. E os tribunais não viam com bons olhos o VI, não viam com bons olhos a arbitragem. Então, tem casos de decisões judiciais, decisões de tribunais de contas, desfazendo decisões arbitrais.
E hoje falar isso, né, no contexto atual, isso é uma loucura, né? A gente não pode considerar isso porque o próprio CPC, né, o Código de Processo Civil, incentiva, né, esse sistema multiportas que a gente busque soluções consensuais. E aí, sempre que eu vou falar desse tema, Tatiana, eu gosto de lembrar do que está lá no Código de Processo Civil, no artigo 3º, parágrafo 2º, porque ela fala que o Estado, sempre que possível, o Estado, não o Poder Judiciário, o Estado, sempre que possível, adotará soluções consensuais. E aí faz todo sentido o que o Leonardo disse, né? Não sei se seria um sandbox regulatório, mas tem que ter uma tolerância à mutabilidade dos contratos, né? Um indicador que gera um desincentivo, né, que ele conflita com o interesse da própria política, ele precisa ser repensado. E aí, mais uma vez, um papel relevante do VI. Então, resgatando lá que a função ordinária do VI, que é muito da mensuração dessa verba variável, né, sem dúvida nenhuma, ele tem esse papel de assimetria informacional, não só para as partes, né, para o controle externo também. Então, trazer informação para o controle externo, para os tribunais de contas, isso é muito saudável para o contrato, né, para não haver interrupção indevida do contrato, para que ele possa ser melhorado ao longo do tempo. Existe uma grande diferença, Tatiane, quando a gente conta a versão, né, quase que um boletim de ocorrência, Leonardo, eu contar ali a versão dos fatos no momento de sua ocorrência. E o VI tem essa proximidade com o elemento central que ele tem independência, né? Então, ele tem independência de ambas as partes. E essa também é uma dificuldade, eu falava da evolução do entendimento do tribunal, a gente tem uma decisão do TCU de 24, até anotei em algum lugar aqui, que eu falei assim, eu vou lembrar, eu vou esquecer o número, mas o Acórdão 2382 de 2024, que o TCU indagou sobre a impessoalidade no tratamento ali do VI por conta de uma proximidade no compartilhamento de informações, não com a NTT, mas com a concessionária. Basicamente discutindo o risco de captura, né? Assim, a proximidade com a prestadora de serviço, isso seria um problema. Aí eu vou falar agora mais até como pesquisador do tema, do que propriamente de alguém que trabalha no órgão de controle. A decisão ignorou o fato que existe a captura pelo próprio Estado também, né? Porque o VI, Tatiana, acho que isso pode ser até a mensagem do que a gente está discutindo hoje. A gente precisa ter uma clareza do papel dele de ser, de fato, independente. Ele está ali para garantir o sucesso do empreendimento. Não é para assessorar o Estado. Não é para assessorar a empresa, né? Então, assim, às vezes a empresa vai ter razão, às vezes o Estado vai ter razão. Uma função que eu tenho visto nas novas modelagens para verificador independente, além dessas questões todas que o Leonardo disse, de reequilíbrio econômico-financeiro, de cálculo da parcela variável, de assimetria das informações, é abertura a novas tecnologias. Né? Assim, o VI pode ser uma abertura ali, uma permeabilidade do contrato a assimilar novas tecnologias. E é difícil de esperar de qualquer das partes trazer isso, porque sempre vai haver um nível de desconfiança. E ainda que no nome tenha lá parceria público-privada, né, o outro lado fala, não, mas isso daqui vai ter receita acessória, isso vai mudar a minha equação econômico-financeira, mas alguém tem que levar, e por que não o VI? Né? Ele trazendo participando de diminuir essa assimetria informacional, né? Não só da empresa, não só do Estado, mas também do controle. Leonardo disse da questão da rodoviária, né? O VI nas rodovias, ter que tirar testemunho depois, sair perfurando o asfalto para ver se a pavimentação asfáltica está no padrão, se a infraestrutura está no padrão, isso é uma loucura. O VI pode, a tempo e modo, fazer isso. Não significa, isso é importante ser registrado, que vai ignorar a figura do fiscal de contrato, que o gestor de contrato não tem obrigação e que o controle interno e externo não possa atuar. Mas a gente vai ter alguém que está ali para garantir o empreendimento, que, né, por isso que ele precisa de ter tanta independência para munir de informação. Né? E aí a visão do TCU, essa que eu disse desse acordo lá de 24, ela é um pouco isolada, mas ela é sintomática desse grau de desconfiança. Né? Então, para um VI de sucesso, é importante que ele transpareça a sua independência. Né? Então, assim, a independência técnica, na modelagem, a questão de quem vai remunerar, quanto tempo vai ficar, né, para não ter aquela proximidade excessiva ali com as partes. Isso precisa ser muito bem desenhado e tem que ser desenhado no planejamento para que o VI, de fato, possa contribuir para o sucesso do empreendimento. Por isso que aquela discussão se o VI tem que ser desde a modelagem, só depois na fase do contrato,
eu já queria falar disso, mas o Leonardo já deixou isso muito claro. Se o VEI tivesse sido mais atuante lá na fase da mobilização, né, alguns problemas poderiam ter sido evitados. E também nesse sentido, você tem algum caso que você possa trazer que o tribunal ele já tenha utilizado, algum relatório de VI, como subsídio ou apoio para alguma decisão, não necessariamente ter sede em Minas, mas que você conheça, e como que foi esse processo, para a gente entender o quanto que o VI ele pode contribuir para reduzir riscos jurídicos. A gente não tem demandas, não é usual uma demanda do VI de prestar informações, ainda que tecnicamente ele seja jurisdicionado do tribunal, né, existe o toque de Midas ali do Estado, né, tudo que o Estado toca, de alguma forma, acaba sendo jurisdicionado do tribunal, seja pela pessoa, né, a pessoa que vai administrar o recurso, ou pela natureza do recurso, né, e a gente está falando aqui de uma política que falou, né, da política do sistema prisional, por exemplo, a política de segurança, né, que até a avaliação das políticas públicas ela passa pela competência do tribunal, né, quando ele vai olhar pelo aspecto operacional. E aí, Tatiane, que eu, me preparando também, Leonardo, para saber como tem sido o entendimento de outros tribunais, eu vi que as empresas têm utilizado muito como defesa o relatório do próprio VI. Né? E aí eu brinquei do boletim de ocorrência, que é quase que um boletim de ocorrência ao tempo do fato. Assim, isso dá uma segurança muito grande para as empresas, né? Em eventuais controvérsias, ela poder contar ali com uma versão oficial, né? Ao tempo do fato. Porque questionar algum tempo depois sobre determinado fato que aconteceu há 3 anos atrás, se não tiver um registro fidedigno, vai parecer que é uma desculpa, né? Feita ali 3 anos depois. E aí desse desenho, as empresas têm se beneficiado muito disso. Os gestores, principalmente quando tem mudança de gestão, tenham cuidado de ter registro, né, dos principais entregas ou dos principais entraves, porque Leonardo vai saber disso. Tem evento que a gente sabe que vai ser questionado, eventualmente vai ser questionado. Grandes ocorrências, grandes viradas de valor, grandes aditivos. E aí é um documento relevante para o gestor. Em nível federal isso ocorre menos, em nível estadual também, mas em nível municipal, a gente fala aquela técnica de guerra de política de terra arrasada, o prefeito sai e leva até computador embora. Né? Assim, é uma realidade um pouco diferente. Então, esse registro, ele acaba sendo muito relevante. No Tribunal de Minas, né, para falar que não tem nenhum desse sentido, teve uma contratação recente na verdade, era de assessor de assistência para o transporte metroviário. Né? Não sei se todos acompanham, né? Porque tem gente que não é de Minas Gerais, mas o metrô de Belo Horizonte, ele teve uma licitação grande, né? E aí ele vai ser todo remodelado, e nesse processo acabou que um recurso que era federal, ele foi estadualizado. E aí o Estado não tinha engenheiros de ferrovia, engenheiros ferroviários. E aí ele fez essa contratação, né, de um assessoramento técnico dessas questões, e aí acabou chegando ao tribunal uma denúncia questionando que haveria uma sobreposição com a contratação de VI que estava previsto no próprio contrato. Né? E aí o Estado esclareceu a diferença. Que o assessor ele teria lado, ele está ali para defender o Estado. Né? Então, assim, ele estava ali para munir o Estado de informações para facilitar o trabalho de fiscalização e planejamento. Não é o trabalho do VI. Então, até quando o Leonardo falou da possibilidade de pareceres, né, aí eu falei assim, não, esse daí eu discordo. Mas ele falou e eu concordo, são os pareceres dos reequilíbrios. Isso, de fato, o VI tem um trabalho excepcional ali para a agilidade desse processo. Porque as agências reguladoras também fazem esse trabalho, mas o trabalho do VI, né, já endereçando desde o início, né, aqueles desequilíbrios já percebidos, né, pensando inclusive nessa possibilidade agora, não sei se os senhores têm acompanhado, mas a possibilidade de reequilíbrio parcial, né, assim, o que seria em controvérsia rapidamente ali reequilibrado, pensando no sucesso do empreendimento. Achar que é razoável o Estado demorar, né, a exceção do contrato não cumprido diferida, 90 dias para avaliar se sim ou não é uma loucura. Aí já achava esse prazo impressionante e tem decisão judicial abaixando para 45 dias, e esse prazo foi revisto na 1433 em relação a 8666.
E aí o Leonardo traz um caso de 3 anos de discussão, né? Isso, para o sucesso do empreendimento, é horrível, né? Assim, pensando não na empresa. E que fique claro, né? É óbvio que eu não sou contra a empresa ganhar dinheiro. Ela tem que ganhar dinheiro e ser remunerada por um serviço que foi emprestado. Mas, assim, para o empreendimento em si, isso não é possível, né? Assim, não faz sentido uma demora tão grande para essas questões que são centrais. Nem que seja uma negativa, né, Leonardo? Às vezes não é a resposta que a empresa esperava, mas assim, a certeza de que não vai ter ali, porque aí ela consegue se replanejar. Né? Então ela deixa de contar com aquele recurso, inclusive para ela poder ver de onde vai ser mais eficiente, né, ou uma revisão de atribuições para poder equacionar esse contrato. E aí, a visão do tribunal hoje, né, e aí eu vou falar mais também como estudioso do tema, não como alguém que trabalha num tribunal de contas, ela mudou muito. Né? Assim, se pegar o histórico de decisões, principalmente do TCU, o TCU era muito contrário a essas práticas, mandando rever e sempre a favor do Estado. Mas aí acabou que eu acho que é do próprio direito administrativo, a gente caminhou muito na consensualidade e a gente caminhou muito no que seja de fato interesse público. É óbvio que é interesse público que os contratos sejam bem cumpridos. Contrato cumprido a tempo e a modo significa que a percepção de risco é menor, então aquele ente contratante vai ter mais facilidade em novas contratações, sucesso do empreendimento, uma política pública bem prestada, porque é natural que a empresa, se ela não é remunerada de forma justa, ela busque formas de diminuir os seus custos. E às vezes pode ser diminuindo, prejudicando a qualidade do serviço prestado. E isso não é algo que a gente deseja. É óbvio que isso é contrário ao interesse público. Então, essa visão, não só dos VIs, né, uma visão global assim, os tribunais têm mudado muito esse posicionamento. E isso fica muito evidente quando a gente pega o histórico de decisões de VI, de arbitragem, de mediações, soluções consensuais. E aí, hoje, a questão curiosa é que os próprios tribunais têm soluções consensuais. Eles têm primado, igual eu falei lá do artigo 3º do CPC, mas tem também lá no artigo 26 da LINDB, essa aproximação, né, essa possibilidade de firmar termo para reconduzir a legalidade. Né? E aí conversa um pouco com o Leonardo disse, do sandbox regulatório. Eu estou falando aqui, eu lembrei dos alunos e esqueci de explicar. Sandbox regulatório seria um ambiente de teste. Né? Assim, áreas de fronteira, testar novas tecnologias, novas regulamentações. Existir uma tolerância ali ao erro honesto, né? Aquele erro de quem erra querendo acertar. Se a gente for pegar a ferro e fogo de algo que está na essência de uma tecnologia que está para ser testada, a gente vai no que o professor Valgas fala sempre do direito administrativo do medo. O gestor público não vai querer isso, é o CPF dele que vai responder, é melhor que ele não decida. Né? Então, acho que essa visão, Tatiane, mudou do tribunal como um todo. Assim. E não só do tribunal, né? A administração pública toda tem caminhado porque é óbvio que é mais eficiente um controle concomitante que permita o realinhamento, né, a legalidade, do que simplesmente penalizar o gestor, o que não significa que o serviço vai ser bem prestado, o que não significa que o interesse público foi cumprido. Né? Então, algo que tem mudado como um todo nas decisões. E aí tem casos isolados, de Pernambuco, acho que você conhece esse caso, Tatiane, acho que vocês trabalharam nele. São Paulo tem das linhas do metrô, né, que também foi um ambiente conturbado, até entenderem de fato qual era o problema do VI, de 2 linhas, acho que 4 e 6. E tem algumas decisões isoladas, mas aí a ausência de sistematização, tanto legal quanto jurisprudencial, né, não dá para a gente dizer assim, a pacificação do tema. Né? A gente vê decisões vacilantes, igual eu trouxe notícia aqui, da decisão de 24, né? Mal compreendendo, na minha visão, a função da NTT e do VI, dos contratos rodoviários. E é legal que esse tema do sandbox regulatório não pode ser confundido com o período de carência. E a gente tem muitas vezes uns contratos que inicia o trabalho e existem alguns meses no qual ali o indicador é medido e não impacta a contraprestação. Porém, esse período de carência é entendido muitas vezes como um período que a concessionária deve se adequar para poder cumprir os indicadores. Não é visto como um período no qual é necessário rever aquilo que não é possível cumprir de alguma forma, né? Acho que o Leonardo trouxe um exemplo muito bom aí, né? O preso tem 24 horas, como que ele estuda, trabalha, dorme, tem muita coisa nas 24 horas. Então, não seria necessariamente
um ponto da concessionária adequar para atingir, talvez era uma revisão. E aí, o que a gente tem hoje nos contratos é sobre o período de carência, não é sobre esse período de revisão do SMD. E um ponto que você trouxe, Túlio, sobre a imparcialidade, que também eu acho que merece um destaque aí, porque quando a gente fala em imparcialidade nos nossos trabalhos aqui com o VI, a gente traz muito esse tema em que a gente não defende concessionária, não defende poder concedente, o contrato é que é o nosso. Tem O vezes que os nosso dois aqui. lados ficam bravos com o VI, né, Tatiana? É, Tem vezes e que nem aí, um nem o outro conversa. Foi assim, gente, mas tá dentro da técnica, né? É o melhor para o empreendimento. correto. E a gente pensa muito isso, eu vou defender o contrato, agrade ou não a um dos lados. E aí a gente entra também na questão da governança, porque a gente tem que ter esse acesso direto aos dois lados, a gente tem que também conseguir trazer os dois ali para comunicar, então a gente fica ali no tríade de comunicação, que eu entendo que tem que ser transversal o tempo inteiro. E aí eu queria ouvir sua opinião, assim, na sua avaliação, qual recomendação que você daria com relação a esse tema da governança contratual? A gente tem alguns contratos em que a gente tem comitês, conselhos, o VEI participa de alguns, de outros não. Então, acho que o tema da governança, ele às vezes ainda não é muito maduro em algumas instâncias. Queria saber sua opinião e recomendações sobre a governança para ela ficar mais madura aí nas concessões. Ô, Leonardo, essa pergunta é difícil. Estava no script, não, Leonardo. Mas vamos lá. A governança como um todo, Tatiana, na administração pública, ela tem um grau elevado de maturidade. Né? Quando a gente pega lá o aspecto democrático das instituições, que é o Prêmio Nobel, né? Tem um livro Porque as Nações Fracassam, é, a Acemoglu, é interessante, ele vai falar da queda democrática das instituições. Então, existe uma opacidade das decisões ainda, e o nível. Levei para. Vou voltar para o popular, desculpa aí, gente. Essas decisões, elas não são feitas para o povo. Né? Então, assim, as pessoas têm dificuldade de entender o que está acontecendo. E o gestor, para não ser responsabilizado, né, existe uma tendência natural, e dentro da teoria dos incentivos, né, teoria econômica dos incentivos, ele fala assim: quanto menos souberem, menos me incomodam. Né? Mas a gente vive hoje um outro ambiente da administração pública. Né? Isso não é mais possível de ser encarado, inclusive o gestor que quer acertar, né, ele precisa saber dessa tolerância que eu chamei do erro honesto, né, assim, mas que seria da excusabilidade do erro. Né? Se a gente não trabalha com a possibilidade de erro em áreas de fronteira, em questões complexas, significa sempre olhar o futuro com retrovisor. A gente sempre vai tomar decisão igual já foi tomado, porque o sujeito conhece o resultado e que pode não se repetir e que não significa o melhor para a administração. Então, a contribuição para o VI, assim, esse desafio que você me deu, assim, o que a gente traria como proposta, exige um grau de maturidade institucional. E aí vai muito, lendo o currículo do Leonardo, ele fez o dever de casa. Como é que está funcionando lá fora? Né? A formação dele, ele foi, gente, porque se eu for discutir só como é que está sendo feito no Brasil, eu não vou conseguir avançar. Assim, lá fora funciona? O que funciona? Né? O que é compatível com o sistema brasileiro? Então, assim, eu acho que a primeira premissa seria isso. Carlos Ninho fala uma coisa curiosa, que a gente tira a segurança jurídica da lei, mas a gente não confia nos legisladores. E a gente tende a se referir a eles como seres onipresentes, oniscientes, fala o legislador. Só que na prática são vários legisladores com vários interesses públicos conflitantes. Né? Então, a gente tem uma dificuldade de normatizar essas questões. Então, por isso é preciso voltar para os princípios, voltar para essa lógica maior de tolerância a erro, e faz parte da governança aprender com os erros. Né? Essa tolerância a erro, parece, a primeira não foi um erro grosseiro, não foi um ato doloso, mas a partir de agora você já tem conhecimento do fato. Então você não pode alegar de novo que não foi doloso. Então, assim, tem que ter essa maleabilidade para erro. E a gente não tem isso hoje na administração. Estamos caminhando para, mas não é uma realidade. Como boa prática, cuidados, que eu acho que a gente precisa tomar nos contratos de VI para eles não serem questionados. Garantir a independência técnica, a independência remuneratória do VI, né? Que existem vários modelos. Tem modelo que é a concessionária que paga, tem modelo que é misto, tem modelo que é o Estado que paga, quem que vai escolher o VI, quais são os critérios, de quanto tempo ele vai ser alterado. Isso são preocupações que elas têm que
tem que estar clara desde o início do contrato. Né? Não só do contrato de VI, é óbvio, né? Ele tem que estar claro no contrato da concessão. A concessão tem que prever qual que vai ser o custo percentual, gatilhos para alteração desse contrato de VI, trazer desenhos estruturantes de solução para algumas questões, né? Um fato, uma calamidade, né? Um evento fora, um extraordinário. Tudo bem, tem direito a reequilíbrio, tem uma série de questões assim, mas e a administração do risco no momento do risco? Né? E o VI pode contribuir muito para isso, né? Pensando em governança. Depois de ocorrido o fato, falar que poderia ter sido feito diferente é muito fácil. Né? Então, acho que o VI, pensando em governança, ele tem um papel essencial nessa questão. Boas práticas, assim, a escolha de pessoas muito técnicas, levantamento do histórico dela de relacionamento com as empresas anterior. Alguns mercados, isso é uma dificuldade, isso foi apontado inclusive na nova lei das agências reguladoras, tem área que é tão específica que é impossível o sujeito não ter um vínculo com empresas do mercado, porque senão ele não teria os requisitos mínimos para estar ali. Né? E aí, uma coisa que é risco, mas que é possível, né, porque apresenta outros riscos, que é a possibilidade de formar conselhos. Né? Não personalizar a prestação de serviço e eu ter várias pessoas ali compondo. Então, tem esses modelos, eu falei dos conselhos, que é a lógica lá do Dispute Board, né, do conselho de especialistas, que tem, né, no desenho do contrato lá da PPP, eu pensar formas que se adequem ao contrato. Toda vez que esse tema é discutido com pessoas que gostam de legislar, elas vão falar, não, então a regra geral é o valor ser tanto, então eu não sei. A capacitação mínima da pessoa tem que ser tal, ela não pode ter nenhum vínculo com a empresa. É difícil de construir assim, né? Inclusive porque essa área, aí sim, faz todo sentido um sandbox regulatório, porque vai depender da modelagem, né? Essa que é a verdade. Então, assim, o VI ele tem que ser casado com aquele contrato. Eu pensar em uma forma de VI que seja válido para todos, inclusive setores diferentes, isso é uma loucura. Mas é óbvio que a gente pode compartilhar boas práticas, né? Então, assim, análise de viabilidade, prazos de resposta, técnicas de registro de informação, né, isso é muito relevante. O pessoal de iluminação pública, eles têm, por exemplo, agora filma. É muito comum eles filmarem o trabalho do VI, porque é fácil de resgatar. Fala, não tinham 10 postes em linha que estavam apagados, não, tinham 8. E pelo contrato eu posso ter até 9. Fala, não, eu tenho filmado, né, eu tenho filmagem dos 11 postes apagados. Então, acho que tem algumas práticas de registro, e as tecnologias estão aí para isso, né? Auxiliam muito o trabalho do VI. Né? Eu acho que dentro desse ambiente de governança e acesso às informações. Né? As informações que não sejam sigilo da empresa, que não sejam protegidas pela LGPD, né? Os dados sensíveis ali de cidadãos, de usuários, eles precisam ser públicos, até para o mercado conseguir contribuir para novas modelagens. Né? E aí, quando a gente vai fazer modelagem, né, a gente vai acompanhar as modelagens, é muito comum ver dificuldade de outros entes federativos, porque elas não têm a informação. Né? O Estado do lado não quer passar informação, não quer dizer como é que foi o desenho. Então, significa que toda nova modelagem se começa do zero. Né? Aí parte da premissa do resultado e tenta fazer uma engenharia reversa para entender como é que chegou a ele, e informações sensíveis não tão públicas. Né? Eu acho que isso também é uma questão de governança que precisa ser melhor trabalhado, que é o acesso aos dados. Né? Acho que é isso, Tati. E esse ponto da modelagem é interessante aqui na Investor, além da nossa atuação como VI, nós também fazemos modelagem em projetos distintos, obviamente, e a gente destaca muito esse ponto de que algo que é colocado ali na modelagem tem mais chances de seguir do que depois do contrato assinado, o que a gente trouxe também sobre a dificuldade de mudar os contratos. Então, por exemplo, uma boa prática já de colocar essa questão dos conselhos, comitês, seja comitê operacional, comitê de crise, já deixar essa previsão para instituí-los, que aí tem mais chance de acontecer de fato. Mas deixa eu quebrar o protocolo. Leonardo, você Sim. acha que isso faz sentido pela visão do mercado? Isso está previsto desde o início ou isso engessaria o contrato? Aí, o meu café já começou. Desculpa, Tatiana. Bom, eu acho que faz sentido. Faz sentido. Eu acho que é segurança jurídica. O que as empresas querem
fundamentalmente, é segurança jurídica, estabilidade de regras, previsibilidade. Eu acho que faz sentido, sim. Claramente, eu concordo, eu assinaria embaixo. Estava escutando atentamente, anotando, eu assinaria embaixo. Do ponto de vista da governança, a questão ali de boas práticas para a contratação do VI, eu vi boas práticas como seleção conjunta, credenciamento de VIs, listas tríplices, a exemplo do que acontece, que ocorre com as empresas de auditoria, rodízio, e aí no rodízio você tem prós e contras. Né? O contra é a perda do conhecimento, a gestão do conhecimento, assegurar no contrato um período de sobreposição para a transferência do conhecimento, dessas bases de dados de um VI para outro VI. Eu vinha falando com a Tatiana ontem sobre a preocupação de você rescindir o contrato de um VI, dos funcionários, em uma mesa, e firmar novos contratos de trabalho em outra mesa, e manter toda a equipe. Você traz, muito possivelmente, ali os vieses. Você mantém ali, preserva o conhecimento, mas, eventualmente, traz também vieses. Assim como a auditoria, para reduzir risco de conflito de interesse e de captura, eu entendo que essa alternância é importante. A questão da contratação. O VI não pode ter contratação com a concessionária, qualquer tipo de contrato, ou com o Estado. Acaba limitando muito. A agência reguladora, naturalmente, ela poderá ter um contrato com esse verificador em outro contrato, em outro setor. No caso da concessionária, mais simples. Porém, não é admissível que tenhamos no contrato um VI contratado pela concessionária, atuando como VI e também auditando as demonstrações contábeis da concessionária. Isso, por certo, isso aumentará o risco ali de eventual conflito de interesse ou captura. Quanto à contratação, se pública ou privada, pelo concedente ou concessionária, começa a desenvolver o entendimento de que a contratação pela concessionária tende a ser mais interessante. Tende a ser pela flexibilidade administrativa e também porque incentivos dentro do contrato dele, que é muito mais, do ponto de vista de incentivos contratuais, é um incentivo menor do VI em eventual conflito de interesse com a concessionária do que com o poder concedente. Devido ao poder de barganha, capacidade de contratação que o concedente tem, isso é como eu enxergo isso hoje após estudar o tema. E eu avalio a possibilidade de captura pela concessionária como baixo a moderado, ou muito baixo, pelo fato de que eventual possibilidade de captura, e me colocando agora no sapato de um VI, que eu imediatamente faria concedente, eu estou sendo constrangido pelo meu contratante, que é concessionário. Com todo isso, muito possivelmente suscitaria um PAC ou um PAT, um processo administrativo, um administrativo punitivo, uma notificação, uma apuração, uma investigação, eventualmente com a decretação de uma caducidade, ou a aplicação de uma multa, com efeitos muito graves, seja para a concessionária, seja para o VI. Então, eu avalio esse risco como um risco baixo. Para aqueles que observam os PPPs, há uma percepção de uma parceria público-privada com poderes, ou muito equilibrado no contrato, mas fato é que não há um equilíbrio de forças como a gente pensaria. Naturalmente, esse poder do Estado é muito maior do que o da concessionária ao longo da execução contratual. Eu acho, por esse motivo, eu entendo que a contratação... Aqui, Leonardo. Oi? Você acha que comitê de verificação seria possível? Qual que é a sua visão em vez de ser um verificador, ter um comitê? Uma estrutura colegiada, né? Eu estou chamando de comitê, mas... Eu nunca testei, não li nada a respeito. Um comitê de verificação. Eu diria que hoje, a rigor, nós fazemos no nosso contrato a alta avaliação, no tocante a desempenho. A alta avaliação com a supervisão do poder concedente e com a validação do VI. No tocante à disponibilidade, relatórios produzidos pelo próprio VI, que consolida os dados. Se houver divergência técnica, que nós temos a possibilidade tanto das trocas de mensagens formais com o VI,
quanto à contestação, que pode ser acatada ou não. E no tocante aos eventos graves, são os itens mais aqui, talvez, controversos do nosso contrato, que há o que chama de COEG, que é o Comitê Operacional de Eventos Graves. Ele já funciona no tocante aos eventos já tem um graves. conselho, entendi. Já tem ali já tem um conselho. O que eu penso é que... A minha dificuldade, Leonardo, é porque se isso de alguma forma não diluiria a responsabilidade técnica, né? Porque além do risco de captura, eu acho que seria o revés, né? Se eu faço isso de forma colegiada, o risco de aquele comprometimento técnico, né? Que é o mesmo que o senhor disse, que você disse da passagem de uma equipe de VI para outra, né? Um risco de se perder informação, né? Aí tem um risco técnico aí inerente. Né? Não sei, assim, é só porque dentro dessas modelagens possíveis, né? Mundo afora aí, porque aquela lógica também de que um paga, o outro remunera, que um escolhe, o outro remunera, né? Para não ficar tão essa dependência comercial aí que é muito criticada, né? Não, mas a empresa vai constranger o VI porque é ela que paga. Sim, não, mas a escolha e o pagamento pode ser dissociado também, né? Sim, e esse constrangimento, se houver a expectativa de um contrato com um prazo determinado, eu diria que esse risco ele é mitigado, né? Ele é mitigado, porque ele tem a clareza de que é um contrato de 3 anos, é um contrato de 5 anos, ele será posteriormente e não será renovado, né? E não haverá possibilidade de esses profissionais serem contratados pelo novo VI. Isso mitiga esse risco. Seria como imaginar, por exemplo, que empresas de auditoria independente poderiam ser capturadas pelo seu contratante sobre a alegação de que, não, você for muito rígido nessa auditoria, não haverá incentivo para a renovação contratual. Mas eu avalio assim como os potenciais ganhos, eles são muito menores do que as potenciais perdas, né? Perdas reputacionais, econômicas, enfim. Então, eu avalio como um risco baixo. Agora, esses novos modelos, eu penso que a gente deveria, de fato, testar, analisar boas práticas internacionais, eventualmente transferir ou adotar essas boas práticas e mensurar. Eu penso que falta muito na experiência da PPP brasileira, das concessões, esses repositórios, essa transferência de conhecimento, a publicidade das informações, né? Exceto essas informações ligadas, por exemplo, à LGPD e segurança pública, mas para uma prestação de contas pública e democrática, seria interessante, por exemplo, que as informações da própria PPP prisional, que elas que elas tivessem publicidade. O contribuinte, de fato, é o seguinte, olha, só recebe se houver 100% de disponibilidade dos ambientes, se não houver disponibilidade, isso fere a receita concessionária, e se de fato houver a prestação de serviço, assistência material, enxoval, uniforme, alimentação, 4 refeições dia, assistência laborativa, educacional, psicológica, de fato, se não acontecer, isso refletirá, haverá impacto financeiro. Isso seria muito interessante, de fato, né? E esse intercâmbio de boas práticas entre as agências reguladoras e os órgãos contratantes, absolutamente fundamental. De fato, hoje há uma estanqueidade muito grande, às vezes dentro do próprio governo, né? Eventualmente, assim, entre agências reguladoras que estão em andares diferentes de um mesmo edifício, não há intercâmbio de boas práticas. Eu vejo como muito bem-vindo esses repositórios. E aí nós falamos antes do início do webinar sobre, por exemplo, as agências reguladoras federais, sobre a unidade PPP federal, de fato que devem, a exemplo do que ocorreu no exterior, de fato funcionar como repositórios de conhecimento, de informações, com universidades corporativas, com trilhas de conhecimento sobre mensuração de desempenho, regulação de contratos, administração de contratos, recomposição de equilíbrio contratual, modelos padronizados de contratos, cláusulas padronizadas, né? Modelos para contratação de verificador independente, com critérios de seleção, né? Que é o que aconteceu, por exemplo, com a Austrália, que tinha ali meia dúzia de programas estaduais de PPP e que posteriormente foi unificado dentro de uma política nacional, né? E que foi muito bem-vindo. Isso gerava, você imagina, você participar de um processo feito estatuário histórico, né, num determinado estado, você estava, né, submetido a uma certa matriz de risco, a um modelo de contrato.
no contrato vizinho já era, no estado vizinho já era um contrato, a matriz de risco e responsabilidade totalmente distinto. Isso começa a impactar custo transacional, a percepção de risco operacional, de risco regulatório. Então, acho que esse intercâmbio, né, de informações, no nosso tema aqui é a verificação independente, eu vejo como muito salutar. A gente precisa, de alguma forma, ampliar isso. E aí eu vou começar a trazer algumas perguntas aqui. Eu comecei a ler aqui um pouquinho e eu vi uma que tem muito a ver com a sua fala, Leonardo. Você estava falando da transferência do conhecimento. E o João perguntou aqui, o VI ele tem algum papel educativo, por exemplo, ajudar a concessionária a melhorar seus processos, ou o escopo é somente avaliação? E aí eu acho bacana você falar sobre essa transição, porque o contrato PPP pode ter sua vigência 20, 30 anos, mas o VI tem 5 anos em geral. Então, como que essa transferência do conhecimento e esse papel educativo, que foi a pergunta? Sem dúvida, o VI participou das nossas revisões do sistema de mensuração e as contribuições são muito valiosas, porque é um membro independente. Ele é muito razoável, muito imparcial. Então, vai sempre procurar, nesse processo de revisão, ou mesmo apoiar nesse processo de melhoria, de aperfeiçoamento do contrato. Então, nossa percepção é que é sempre muito positiva a participação do verificador na revisão dos indicadores. Nossa revisão, a última revisão, aqui se deu no tema aditivo 12, né, que aconteceu em 2023, o VI participou desse processo, e é uma revisão que eu considero bem sucedida. Há ainda necessidades de aperfeiçoamento, que não aconteceram por uma certa resistência, eventualmente, um temor do agente público de ajustar o contrato. Mas eu penso que poderiam, naquela oportunidade, ter feito um uso mais inteligente do VI. Ele, sabe, talvez pudesse ter apoiado o processo decisório com pareceres técnicos. Eu dei, por exemplo, aqui eu dei como exemplo aí o scanner corporal. A legislação brasileira é fato que ela vedou a antiga revista manual vexatória. O fato é que a revista eletrônica tem limitações tecnológicas hoje, ainda tem. É possível que em 10 anos não tenha, mas hoje, de fato, tem. O VI com laudos, com perícias, com pareceres técnicos, poderia ter apoiado. Né? Veja que essa revisão se deu em 23 e que nós fizemos em junho de 24, conjuntamente, um teste de detectabilidade nesse equipamento, com a participação do VI, participação de servidores, equipe de inteligência do Estado, policiais penais e da própria concessionária e do fabricante do equipamento. E, de fato, nós identificamos ali que há ainda, especialmente para itens de baixa densidade, uma vulnerabilidade, em alguns casos. O VI participou. Isso traz enorme transparência para o processo. Então, eu avalio com bons olhos. Outro ponto é o risco de vandalismo no nosso projeto. Risco de vandalismo é aquele risco de vandalização, por exemplo, das celas pelos presos. A concessionária tem um ciclo de pintura em que ela faz ali a manutenção de todas as celas, é um ciclo que ocorre a cada 2 anos. Agora, na nossa unidade 1, nós estamos entregando. Né? Entregando o ciclo de pintura, e ela a pintura é recebida pela Assessoria Geral de PPT, né? Que é o nosso órgão regulador de contrato, é o órgão de fiscalização. Fato é que preso pode rapidamente vandalizar essa cela. Né? Ele tem acesso a meios, por exemplo, eletricidade da cela, e pode, por exemplo, atear fogo ao uniforme, enxoval e a cela. Isso pode gerar impacto já no próximo mês no indicador de qualidade da disponibilidade. Ou seja, a concessionária, e nós temos que, quando da ocorrência desse tipo de fato, nós temos que retificar a falha, nós temos que solucionar a não conformidade, pintar a cela, então nós temos o custo de manutenção e também o impacto no indicador. Acaba sendo uma espécie de penalização dupla. Isso não foi endereçado originalmente. Ninguém sabia como isso funcionaria. E esse risco não é possível de prever no contrato novo, porque ele é um risco que ele pode variar, ele pode ser majorado, por exemplo, se houver transferência de presos com um perfil menos aderente à ressocialização e com um perfil de segurança mais gravoso. Esse risco se intensifica.
A concessionária não controla quem ela recebe. Ela pode, por exemplo, o risco pode ser majorado se não houver, de fato, ali, exercício do poder de polícia de forma tempestiva. E se não houver aplicação de sanções disciplinares ao preso que cometeu o ato de vandalismo. Ou seja, são três questões ali que influenciam a materialização de risco que a concessionária não controla. E hoje o risco está majoritariamente alocado à concessionária. O VI conhece com profundidade essa questão, porque ele faz a avaliação da qualidade da disponibilidade nas celas diariamente. Ele fala, nossa, a concessionária pintou a cela, na semana seguinte já foi vandalizada e já impactou o indicador. E ele não consegue controlar isso. Como alocar esse risco de uma forma equilibrada neste e em outros contratos? Nós devemos passar em breve por nova revisão dos indicadores. Será absolutamente, Tatiane, fundamental a participação do VI para trazer esse olhar, que não é nem o olhar da concessionária e nem o olhar do concedente, para alocar esse risco de uma forma mais equilibrada, de modo a reduzir divergência técnica. Esse tema do vandalismo hoje está sendo discutido em sede de arbitragem. E, eventualmente, com a participação do VI, esse tema pode ser, eventualmente, solucionado por uma composição de forma consensual. Não tem dúvida disso. Sem os custos de transação de um arbitrado, são muito altos. Então, assim, eu sou otimista em relação à ampliação dessa participação do VI nesse processo. Eu penso que só traria previsibilidade, segurança jurídica, estabilidade de regras para todos. E conforto, quem tem que calçar também o sapato do regulador, do contratante. Conforto técnico, né, para esse decisor, para esse servidor. E só em virtude do tempo, eu não vou fazer mais perguntas, mas assim, tiveram outras aí, o que mostra que o tanto que esse tema ainda precisa ser debatido, explorado, e quem sabe a gente não faz uma segunda rodada. Mas já indo aqui para o momento final, queria trazer aqui uma pergunta para os dois responderem, pensando um pouco nessa dinâmica, até das novas tecnologias, né? Então, a palavra da moda agora é IA, né? Inteligência Artificial, e a gente vê muita coisa mudando no próprio papel do VI. A gente tem já sensores, monitoramento em tempo real. Então, a minha pergunta para vocês é sobre, com essa tendência tecnológica que já está acontecendo, como que vocês veem uma mudança no papel do VI? A gente falou muito sobre a questão do escopo dele, o papel dele. E aí, se tivesse uma recomendação para cada um de vocês fazerem para a próxima geração de contratos de PPP em relação ao VI, qual que seria essa recomendação? Vou começar aqui. Bem, eu acho que casa um pouco nessa pergunta com tudo que a gente discutiu aqui, principalmente com melhorar a transparência. Eu acho que isso é relevante. As novas tecnologias podem se ajudar nisso que o Leonardo chamou de repositório das informações. Eu consigo pensar. Leonardo, vamos dar trabalho para a Tatiane. A Investor vai desenvolver aí alguma coisa para ser esse repositório. É um produto interessante mesmo para formação mesmo, né? Tem que ter uma trilha de conhecimento, tem que gerir como projeto para a gente ter as lições aprendidas. Não só o que deu certo, o que deu errado também, isso precisa ficar registrado. E aí eu acho que essas novas tecnologias podem ajudar bastante. Eu acho que essa previsibilidade das mudanças, hoje é muito mais fácil da gente usar tecnologia para desenhar cenário. Né? Então, eu consigo colocar ali, não só naquele 5D, né, que o TCU tem defendido muito, né, da experiência que está sendo incorporada no Brasil agora, eu acho que a gente pode pensar em cenários, mais cenários, a possibilidade de eu já traçar vários cenários e de eu ajustar cenários a fatos relevantes. Porque quando a gente pega os projetos que ele tem aquele plano de trabalho lá o plano de negócio lá do inicial, assim, gente, isso precisa ser atualizado ao longo do tempo. Então, acho que essas novas tecnologias podem ajudar nisso também. E de que forma isso ajuda no trabalho do VI? Eu acho que contribui para todo o empreendimento, mas para o VI em especial, para melhorar a transparência, facilita muito o trabalho. Né? Assim, a detecção de patologias, por exemplo, em infraestrutura de transporte, elas
são identificáveis por essas tecnologias, né? Eu acho que é favorável à atividade do VI, né? O uso massivo dessas novas tecnologias, não só para melhorar o controle, para melhorar a previsibilidade também ali dos contratos, com projeções mais realistas, né? Com mais qualidade de informação, para desenhar cenários de tomada de decisão mais tempestiva, e não só depois que já aconteceu o fato. O que você acha, Leonardo? Seria possível? Túlio, eu concordo. Eu penso que novas tecnologias contribuirão para todas as fases do ciclo de vida dos projetos PPP. E penso que tem uma tendência com a adoção dessas novas tecnologias, inclusive de redução de custo de transação, redução de custos de monitoramento. Então, exemplo ali, por exemplo, da ferrovia, da rodovia, da limpeza hospitalar, que são segmentos, inclusive, né, em que a participação privada não era incentivada, porque o custo de monitoramento poderia ser tão alto que criaria incentivos para a provisão tradicional, né, para a provisão pública tradicional. Então, a tecnologia poderá permitir, inclusive, a expansão das concessões de PPPs para setores em que hoje ela não seria interessante, porque os custos de monitoramento seriam muito altos. Então, eu penso que poderá permitir a expansão da terceirização das PPPs, das concessões, para projetos com escopos ali muito desafiadores, né? Então, eu vejo com bons olhos, reduzindo o custo de transação, custo de monitoramento. E também penso que facilita muito o levantamento de informações, a consolidação dos registros, o tratamento dos dados, auditabilidade e rastreabilidade. Então, assim, reduzindo as assimetrias de informações, melhorando a qualidade da prestação de contas pública, de qualidade da execução dos contratos. Então, eu vejo, assim, também de uma forma bastante otimista. Setores onde não era possível, eventualmente, terceirizar, contratualizar com essas novas tecnologias, né, exemplos clássicos, ferrovia era um setor ali que havia muito temor da adoção desses contratos, né, da participação privada. Com o desenvolvimento dessas novas tecnologias, a possibilidade de aferição de resultados em prazo, né, com uma eficiência muito grande, a contratualização ela começa a se tornar viável, possível. Então, eu vejo de forma otimista. Bom, partindo aqui já para o encerramento, a discussão foi muito rica e fica sempre essa sensação que tem algo mais que a gente também queria trazer, né? O assunto tem muito a ser aprofundado. Até coloquei aqui alguns destaques da nossa conversa de hoje. Eu coloquei que a relevância do VI, né? Então, tanto para o contrato, para a concessionária, o ente público e também para o órgão de controle, o quanto é relevante ter esse agente. Um segundo destaque é sobre o escopo, né? Então, a gente vê aí que já que teve toda essa contratação de um agente que é imparcial, aproveitar essa figura, quem sabe ampliar esse escopo em algumas atuações, que ele possa ser mais efetivo até para ajudar na resolução. E a modelagem, que já que a gente não consegue prever, né, ninguém consegue prever 30 anos de contratos, mudanças, mas de repente o VI tem um pouco desse papel, né, de ajudar a atenuar as distorções que se colocam aí na prática e que não foram previstas na modelagem. Mais uma vez, agradecer, Leonardo, Túlio, obrigada aí pela franqueza aí que vocês compartilharam, a experiência, a visão de vocês. E agradecer também a todos que acompanharam aqui. Essa gravação vai ficar disponível em breve. E em nome do Grupo Investor, até a próxima. Até a próxima. Tatiana, obrigado mais uma vez. Parabéns pela iniciativa. A mediação pelo convite. Túlio, será um prazer um café. Eu anotei muitas falas e seria muito interessante. É impossível ouvir o senhor sem o papelzinho do lado aqui, está todo rabiscado no entorno, sei lá, Tatiana também? Todos nós. Um abraço, pessoal. Será um prazer encontrar. A gente marca. Um abraço.